Quero falar sobre os podres das Assembleias de Deus que eu vi como pastor. Quero falar dos anos de ministério que trabalhei nessa entidade. Aí você diz, pastor, eu queria que você falasse das coisas boas. Sim, eu vou falar das coisas boas. Fazer seminário na sede da Assembleia de Deus na rua Tereza e Cristina, em Fortaleza, foi agradável. Ser ajudado pelo irmão José Walter da Silveira Filho, que é hoje coordenador de missões e coordenava o seminário, e ele me ajudar a fazer aquele seminário e me enviarem para eu morar lá no castelozinho da Assembleia de Deus de Calcaia com o pastor Elildes Fernandes, foi divertido, foi muito bom. Ser pastor de igreja, receber autorização de evangelista, carta de evangelista, do pastor Elias Gonçalves Pinheiros, que era o secretário, uma carta bonita com o slogan da convenção, me autorizando como evangelista em 97, completando 21 anos de idade, foi muito divertido. Ser líder de igreja e ver todo mundo dizendo tão jovem, já é pastor, e todo mundo olhando para a gente, ter você como um herói da fé, é muito bom, foi bom. Receber dízimos e ofertas e ter a liberdade de comprar o que quiser é muito bom, só que eu não fiz, porque eu vi que havia muitas pessoas necessitadas. Também os que olhavam para mim, me vendo como um herói da fé, eu não me senti como um herói da fé, me senti como um mendigozinho, porque tudo que eu recebia é o que me dava, cada um dava um pouquinho para mim, então que regalia eu tinha, né? O que eu tinha de fazer era repartir também, né? Então, assim, o sistema ele oferece uma maravilha para você. O sistema me abraçou, me quis. Só que eu acabei renunciando ao sistema porque não me sentia à vontade para servir o Criador. Agora, o sistema é cheio de benesses. O sistema oferece poder, oferece para você grandeza, honra você, a convenção te honra, te guarda, te protege. É muita coisa boa, mas a semelhança de Paulo em Filipenses 23, ele diz que os privilégios que ele tinha, como nascido da tribo nobre de Benjamim, ser filho de uma cidadania comprada romana e ser zeloso da lei, tendo aprendido aos pés do reitor da Universidade dos Judeus Gamaliel. E como zeloso foi fariseu, e como fariseu perseguiu os cristãos em Damasco, recebendo carta dos principais sacerdotes e consentiu na morte de Estevão. Ele disse que pegou esses privilégios e teve como esterco, ou seja, como cocô. Ele queria conhecer mais a Cristo. Mas vamos lá. Muito bem. A primeira coisa que eu percebi na Assembleia de Deus, que eu fiz parte, de 93 a 2013, por aí, 30 anos, foi idiotice. No ano de 93, eu congreguei em uma congregação chamada Conjunto Nova Vida, em Mossoró, Rio Grande do Norte, estado aqui vizinho, no bairro chamado Santo Antônio. E aquela congregação era dirigida pelo irmão Pedro Paiva, um diácono, um fotógrafo. E o jeito do Pedro Paiva me parecia muito com uma pessoa esquizofrênica da cabeça. Ele estava lá com aquela gravata torta, mal botada, mal amarrada, aleluia, Jesus. Eu olhava e dizia, meu pai do céu, quer dizer que é assim. Parecia uma pessoa demente da cabeça. Uma pessoa boa, nem fazia mal nem bem, era como uma pessoa que estava em transe, aquele jeito robótico, aquela coisa estranha. Mas foi só o começo, eu vi isso lotado na Assembleia de Deus, né? Dizem os psicólogos que 60% desse povo tem problemas mentais. A religião condiciona isso. Então, mas era uma pessoa que representava o sistema, entende? Eu estava lá e eu queria muito ser auxiliar de trabalho, porque eu merecia. Eu era estudioso, eu sabia comunicar a palavra, tinha uma certa boa aparência e um servo do Criador. Depois de muitos meses, ele disse, essa igreja que não tem nenhum auxiliar, eu falei, eu estou aqui. Aí ele disse, você quer ser auxiliar? Eu falei, amém, quero. Aí ele disse, mas você gosta muito de sair pregando. Eu vou avisando, para ser auxiliar, você tem que ficar aqui, não pode sair. Aí, beleza. Enfim, né, você vê que ele tinha muitas vezes um jeito de pessoa louca da cabeça, mas para representar o sistema ele representava muito bem, né? Aí eu olhava, meu Deus, como seria isso? Eu sinto inspiração de pregar, de sair, e aí poderia ser assim, ele sabendo que eu tenho esse dom, essa inspiração,
dizer que eu iria ajudar aqui, sempre que eu pudesse eu saísse para pregar, fazer a obra de Deus, mas não, ele me queria lá. Então veja, sim, mas eu falo aquele espírito de idiotice que norteia muito as igrejas, sabe, aquele pessoal esquizofrênico. Então, segundo, falta de espiritualidade. Ainda ali no bairro Santo Antônio, vizinho ao bairro Santo Antônio, tinha o bairro Estrada da Raiz, e tinha a igreja que nós passamos a fazer parte ali. E eu lembro que tinha uns jovens lá do conjunto da mocidade, o líder Marcondes, que era noivo com a irmã, não sei se era Tamires, é parecido com Tamires, o nome dela. Aí tinha o irmão Oswaldo, tinha vários jovens ali, e tinha o Josenildo Saldanha, eu acho que ele era vice-presidente da mocidade, Josenildo. E eles oravam tanto que eles brilhavam, sabe? Eles transmitiam tanta coisa espiritual. Às vezes faziam vigílias, eu orava lá e eu sentia muita presença do Criador. Mas já os líderes, eu não sentia aquilo, os pastores, não sentia. Até o Josenildo disse que uma vez entregou uma palavra profética para o presidente. Parece que o presidente da igreja, lá na época, não quis aceitar. Ele disse que ele bateu com a mão no birô forte e falou que era a palavra do Senhor. Alguma coisa do tipo. Eu sei que eles brilhavam, sabe? Em contrapartida, os líderes não tinham aquela espiritualidade. Eu pensava, então, essa é a igreja de Deus, por que os líderes não são cheios do Espírito? Era mais o tipo aquele Pedro Paiva, aleluia, uma coisa muito formal, mas não havia aquela vida espiritual. Então eu notei, numa boa maioria de líderes, que eles eram representantes do sistema, mas não eram homens espirituais. E, geralmente tem muitas pessoas que não são espirituais. E eu lembro que o Marcondes me convidou um dia para pregar no culto da mocidade lá na Estrada da Raiz. Eu falei sobre Jesus no céu, Jesus na terra e Jesus na história, alguma coisa do tipo. E chegou o momento que eu citei. Em Gênesis ele é a semente da mulher, ele é o cordeiro pascual, em Êxodo é a rocha ferida de Meribá, em Levítico ele é o sumo sacerdote, o cordeiro do holocausto, em Números é a nuvem de glória de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué é o capitão da nossa salvação. Em Juízes ele é juiz e legislador. Em 1 Samuel, o Senhor da guerra. 2 Samuel, rocha da nossa salvação. 1 Reis é a carruagem de fogo que arrebatou Elias. 2 Reis é a glória, o Shekinah de Deus. Crônicas, ele é blá blá blá, né? Esdras, Neemias, Tó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e vai. Apocalipse é o amém de Deus, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que abre a porta e ninguém fecha, que fecha a porta e ninguém abre, que tem os pés no sol, e vai, que tem um livrinho, né? Nas suas mãos, que está vestido numa estola sacerdotal, vestido de branco, montado num cavalo branco, tem um nome fiel e verdadeiro, no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja deu glória e tudo. Aí um obreiro se levantou no final, um dos dirigentes do culto lá, e falou: Deus não gosta de pessoa que vem aqui para se exibir. Eu era novo convertido ainda, né? Eu falei aquilo com alegria, eu gostei de pesquisar, buscava, e reclamou, não achou bom. Aí o irmão Marcondes falou para mim: não se preocupa não, irmão Frank. O que eu vi foi um homem cheio do Espírito Santo transmitindo a palavra. Mas aquele obreiro que estava lá, ele nem sabia que eu era novo convertido. Ele sabia, mas não sabia. Foi reclamar, achar ruim, entende? Então, assim, eu vi a falta de espiritualidade. Uma terceira coisa que eu percebi muito na Assembleia de Deus, que tem muita, é a inveja. Espírito de inveja, desde o membro até os líderes, os presidentes, muita inveja. Eu vim para aqui em 94, eu até mencionei que aqui tinha um senhor velhinho, acho que já tinha 70 anos, chamado Loyola. E aí eu estava com a valise na mão, de terno, gravata, sentei no banco, ele me convidou para o púlpito e disse: você vai ser o pregador de hoje. Eu até mencionei aqui no outro testemunho. E ele falou para a igreja: ele vai ser o pregador de hoje à noite. Aí foi no meu ouvido e disse: quanto tempo de crente? Eu falei: alguns meses. Ele disse: então você vai dar uma saudação e dizer como está o seu pastor lá. Na verdade, o que seria o meu pastor lá praticamente tinha me expulsado, sem eu ter feito nada. Só por ciúme.
Só por inveja. Só porque olhou para mim, me viu com os olhos verdes e já não gostou. Ele era baixinho, narigudo, parecia um passarinho que aqui no Ceará chamamos de bico-latão. Era ele. Francisco Leite, o nome dele. Narigudo, baixinho, esquisito. Parecia o jeito do outro lá. Aleluia! Aí, eu dizer como é que estava meu pastor, eu sabia que meu pastor era só Jesus. Se dependesse desse peido azedo que estava aí, eu estava era frito, né? Aí eu disse, irmãos, o pastor me deu para dar uma saudação, e uma saudação é de 3 a 5 minutos. Eu vou aproveitar o meu tempo e vou ler um texto e falar a palavra. Quem vós dizeis, seu filho do homem? Uns dizem Jeremias, Elias ou um dos profetas, mas vós quem dizeis que eu sou? Aí eu disse, ele era o bom pastor, a videira verdadeira, é isso, é aquilo e tal. Ele puxou meu paletó, a partir daí ficou 1 ano de mal comigo. Não me dava oportunidade, não queria falar comigo. Só porque na minha saudação eu comecei a falar bonito, eu era novo convertido. Aí eu me ofereci para ser batizado. Esse líder, Loyola, eu falei que queria me batizar e tudo, vesti lá a roupa de batismo e não deu uma palavra. Ficou com raiva de mim sem eu ter feito nada. Vejo o espírito de inveja como norteia nas Assembleias de Deus. Esse espírito igual a esse Loyola tinha demais. Não sei se ele ainda está vivo ou se já está no colo do capeta já. Não sei. Mas sei que ele não é do bem, ele não era não. Eu estive 1 ano com ele. Né? Estive 1 ano aqui. Pois bem, aí ele foi, no primeiro dia que eu dei a palavra, que ele puxou no meu terno, impediu de eu falar, disse, tem águia, que não tem pena e já quer voar. Aí quando eu saí daqui, eu passei em Mossoró, Rio Grande do Norte, e fui para Fortaleza, lá para o bairro do Quintino Cunha, vizinho Antônio Bezerra e Cidade Oeste, Fortaleza. Aí a minha tia, ela me convidou para passar uma temporada com ela lá. Foi aí que eu ingressei no seminário teológico. E aí, a primeira vez que eu fui para o culto de oração, lá no Quintino Cunha, era dirigido por um presbítero estranho também, muito esquisito ele. Na hora que parecia que era doido da cabeça também. José Francisco, o nome dele. Depois de mais de 20 anos, ele me viu e me estranhou. Me estranhou totalmente. Eu já dei testemunho disso aqui. Aí lá naquela igreja eu estava orando, todo mundo orando. Uma irmã se levantou profetizando e disse, disseram que tu és uma águia que não tem penas. Pois eu digo, tu és uma águia de penas douradas. Pois bem, então, eu lembro que de quando eu estive com o senhor Loyola aqui, que ele disse que eu era uma águia que não tinha pena, e não deixou eu falar a palavra, mesmo de 5 minutos, ele interrompeu em 2 minutos. Aí eu cursava seminário, fui muito bem no seminário, com 6 meses fui convidado para ensinar no núcleo de outro seminário, olha só, um aluno ensinando obreiros, lá da Assembleia de Deus de Padre Andrade, dirigido pelo presbítero, pelo pastor Eliseu Souza, que fez o meu casamento, né, efetuou o meu casamento. Aí o Manuel Bernardo era um contador, um pastor da convenção, meu colega de seminário, e dirigia a Assembleia de Deus no bairro de Granja, Portugal. Ele disse, ô Frank, quero que você dê um seminário lá na igreja sobre o Espírito Santo. Aí eu preparei uma apostila, você pode confeccionar, eu acho que era 40 apostilhas, ou era 50 apostilhas, né? E eu fiz a apostila bonitinha, eu ainda tenho essa apostila, Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E aí, bem bonitinha a apostilhazinha. Era 3 dias de seminário. E no dia do encerramento, quando eu cheguei lá, o pastor Loyola, velhinho, da cabeça peladinha, estava lá sentado ao lado dele. E eu senti uma emoção, senti uma alegria. Eu digo, rapaz, esse pastor, eu estive lá 1 ano com ele, ele me detestou sem eu fazer nada, eu pedi para ele me batizar, ele não falou nada. Passou 1 ano, dava oportunidade a todo mundo, mas nem olhava para mim, sem eu ter feito nada. Mas agora eu vou dar a paz do Senhor para ele talvez vá lembrar de mim, me dê até um abraço. E ele me olhou com a cara assim, cara, com a cara ruim. Deu uma paz bem fria assim e virou as costas assim para mim, eu me sentei do lado dele. Aí ficou falando no ouvido do Manuel Bernardo, ó, que era meu amigo assim, ó, juntinho assim. Gostava de mim, eu gostava dele. Ainda somos amigos, é claro, sem nenhum problema.
me conhecia. E eu passei um ano e ele não me conhecia, né? Nem quis saber quem sou eu. Aparecem pessoas aqui no canal que nem procuram saber quem sou eu, só digo, você é assim, você é assado. Aí eu xingo ele, mando ele pra casa do caralho, desculpa a expressão. Bota é pra lascar logo. Eu respeito os que me respeitam, os que não respeitam eu mando pra baixo da égua, pra caixa prega, eu mando se lascar, entende? E não tô arrependido, eu não tô com carta de recomendação aqui de diabo de pastor pra ficar o portador da presente carta, ele é recomendado para ser aceito no Senhor, e assim, blá, 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 e para alguém pegar a cartinha na secretaria e dizer, o obreiro xingou alguém. Não, eu estou aqui na minha casa, no meu canal, entende? Pois é. Aí, o Manuel Bernardo se levantou um momento assim, deu até um gelo nele, e disse, meus irmãos, hoje será o encerramento da nossa festa, do seminário que o meu amigo seminarista, Frank Lima, vai estar concluindo para nós aqui, muito bom seminário, aprendemos muito, e quando terminar aqui do lado, na lateral, tem um bolo de 3 metros para comemorarmos. Ele ficou perdido, totalmente perdido. Porque os que a si mesmos se humilham serão exaltados, os que a si mesmos se exaltam serão humilhados, né? Enfim, aí foi um seminário tão bom, né? Mas enfim, né? Espírito de ciúme, de inveja. Cara, eu sempre investi amor e emoção nas crianças. Elas crescem, se tornam adultas. Para que ter ciúme, ter inveja das pessoas, tratar mal as pessoas, né? Em quarto lugar, uma coisa que eu vi muito na igreja é espírito de falsidade. Eu lembro que antes de eu ir para Fortaleza, eu passei pela Maísa 6 meses lá. Eu fui visitar minha tia Rosinha, irmã de meu pai, e ela disse, o teu primo, Zé Maria, afastou-se do evangelho. Queria que meu filho intercedesse por ele, só saísse daqui com ele crente. Eu falei, eu prometo que só vou sair daqui com ele crente. Aí me empreguei na firma Maísa, que fica entre Baraunas e Mossoró. E com 6 meses ele disse, eu volto a ser crente, mas só em Fortaleza, para fazer parte do grupo Mensageiro de Sião, lá do Quintino Cunha. Aí eu fui com ele, foi aí que eu morei em Fortaleza. Minha outra tia me convidou para passar uma temporada lá, eu ingressei no seminário e depois fui para o campo. Então ali eu lembro, eu orava, jejuava todo dia, vigiava, não andava com namoro, com nada, só focado na palavra, humilde. E aí eu lembro que o Josias era um pastor, ele tinha um pastor meio alto, branco, de bigode, né, e tal. E o Josias uma vez chegou para mim com um livro, Como Preparar Sermões Bíblicos. Disse, olha, esse livro me foi muito útil, vejo que você é um pregador, quero lhe dar de presente o livro de James Braga, Como Preparar Sermões Bíblicos. Oh, muito obrigado, fiquei contente, né? Eu soube depois de 30 anos, a minha prima, estava visitando a prima minha, Mazé, ela disse que daquela época, eles lá não gostavam de mim, tinha um tipo de ciúme de mim. Eu só fazia o bem, eu não usurpava nada de ninguém, não procurava estar na frente nem nada, eles que me chamavam para dar uma palavra, pregar, né? Mas não gostavam de mim, tinha ciúme de mim, você vê, né? Sim, então, falsidade, né? Havia falsidade. Até recebi um livro de presente, mas parece que o líder mesmo não gostava de mim, do meu jeito. E eu só orava, jejuava, dava testemunho, pregava, e nada mais, não andava nem com namoro, nem com nada, lá, tempo que eu estive lá. Em quinto lugar, eu notei, já sendo líder de igreja, que tem muita panelinha nas igrejas. Eu notei muito isso no Rio Grande do Norte, em Natal, eu fui para lá e vi, né? Encontrei até um pregador, um pastor lá chamado Jairo Cailho, que ele havia pregado lá em Tauá, quando eu iniciei no primeiro campo, né, e tinha pregado lá e tal, era bem jovem, e fazia parte lá, e eu vi umas panelinhas lá. Eu até preguei falando contra isso, contra panelinhas, numa vigília grande, eu desci o sarrafo, um bocado de obreiro lá, e eles fizeram foi pular lá. Eu falei que alguns deles, se não, Deus não usasse eles, tinha acabado o ministério deles, né? Naquela época eu falei aquilo. Eu vi as panelinhas, sim, e quando eu era líder, na penúltima igreja aqui no Ceará, já em Catarina, eu lembro, vizinho a mim tinha um Flamengo, num distrito, e tinha um pastor chamado Neinha. Era Cícero Leite, o nome dele, chamava Neinha. É um apelido feio mesmo, né? Aí tinha, no outro distrito, vizinho também, chamado Jucás. Tinha um senhor chamado Zula. Aí piorou, aí o apelido piorou. É só apelido feio mesmo. Aí eu lembro que eles, o Neinha e o Zula, eram mais velhos do que eu. E eu via eles lá no dia da ceia, né?
Eu cumprimentava eles, mas eles ficavam tititi, cochichando assim, olhando, como a gente dizia, de rabo de olho para mim. Não queria comunhão comigo. Era aquelas panelinhas, aquelas coisas direto, uma coisa nojenta, cara. É a obra do Criador? Não. Não. Não são servos do Criador e não é a obra do Criador. A obra do Criador foi enviar o seu Filho para que aquele que nele crê tenha vida eterna. E agora, para fazer algo para o Criador, não tem nada que se possa fazer. Paulo falou para os atenienses. O Criador fez tudo do nada pelo poder de sua palavra. Não requer nada de nossas mãos, nada. Ele é espírito, não requer nada. Não habita em templo feito por mãos humanas. Se quiser fazer alguma coisa para o Criador, disse Salomão, aquele que serviu a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Pronto, se você der um prato de comida para um pobre, o Criador fica contente com isso, vai lhe recompensar. Se ajudar uma roupa, né, alguma coisa. Ou mais, não. Não, eu aprendi que não. Está na Escritura. Já falei muito aqui, né? Pois bem, então eu vi as panelinhas. Agora, em sexto lugar, abreviando, eu vi ali muito adultério. Quando eu fui pastor lá em Catarina, o próprio pastor que invadiu o meu campo com outro pastor para querer tomar o meu campo e dar para outro corrupto, né, que era o próprio Neinha lá, vizinho, aquele pastor, uns colegas meus disseram, rapaz, ele saiu de Iguatu, que estava lá vizinho, perto de você, que tinha 2 amantes. E nos outros campos anteriores ele tem saído sempre com 2 amantes. Aí eu perguntei, mas por que não tira esse lixo da convenção? Ele disse, não, é porque ele diz que se tirar ele, ele vai para Canaã. Ele arrasta a igreja para Canaã dos Jessegóis, que é uma igreja paralela. E também porque ele é irmão de um cara muito rico da Assembleia de Deus, ele é o Israel Ramos de Oliveira, irmão de Timóteo Ramos de Oliveira. Então, como o Timóteo Ramos de Oliveira tem muita grana lá na CPAD, aí ninguém mexe com ele. Então ele está aí, mas é um lixo, é um porco. Né? Os colegas dizendo, né? Adultérios. E eu lembro que eu estava lá, perto de uma cantina que tinha lá, e na entrada lá da diretoria, da escada que ia para a diretoria, e estava sendo tratado um caso de um rapaz chamado Damião. Damião era da cidade de Aracoiaba, fica na região de Baturité, Aracoiaba, na região turística. E ele estava em adultério. Ele ia da cidade para Fortaleza tomar ceia, levava 2 capacetes. Ele pegava a mulher que ele podia, ele pegava. E aí mandaram ele para Alto Santos, se não me falha a memória. E lá em Alto Santos ele já tinha pegado 2 mulheres que não era dele, parece, na cidade. E agora estavam tratando, pegaram ele e mandaram para Pacoti, que fica vizinho a Guaramiranga, onde eu trabalhei 1 ano em Guaramiranga. E lá ele já tinha pegado mulher também. E agora iam excluí-lo. Iam pegar de Croatá, vizinho a São Gonçalo do Amarante, se me falha a memória. É um rapaz que era genro do pastor de São Gonçalo, de Croatá, e iam mandar para lá. Mandaram para Alto Santo, onde ele tinha pego as 2 mulheres, e mandou ele para Pacoti. Aí o que foi para Alto Santo, eu lembro do pastor Pedro falando no telefone, olha, o que estava em adultério era o Damião, foi para Pacoti. O que foi agora para Alto Santo é um homem de Deus de oração. Vixe, ele chegou lá em Alto Santo, pegou a mulher, foi embora, deixando a mulher dele, foi embora para outro lugar, né? Deixando a esposa dele, que era filha do pastor de São Gonçalo. E já o outro, o pastor Pedro Cavalcante, chamou um pastor chamado Juraci Porfiro e a mim, e disse, Frank, Juraci, vão no carro da convenção, lá em Pacoti, para tirar de lá o Damião. Vai ser empossado outro pastor lá, ele está em pecado de adultério. E aí eu fui junto com o Juraci Porfiro para tirar o Damião de lá de Pacoti, né? Aí quando estávamos conversando sobre essas questões aí o pastor de uma cidade chamada Itapajé, bigodão, bem assim, pousudo, foi passando por nós. Aí a minha esposa olhou para ele e disse assim, e olhou para mim e disse, esse tem cara de que é adúltero também. Aí veio chegando sorrindo um senhor de cabelo branco, que era da cidade de Itauá, não vou citar o nome, foi passando e disse, é verdade mesmo. Aí eu, meu pai do céu, que desgraceira. Mas em todo lugar tem, entende? É porque assim, as pessoas acreditam que o pastor é um homem santo e tudo. Não, não é. Se quiser ser santo, tem de renunciar a todo esse sistema babilônico aí, tem de ficar na direção do Criador. É a mesma coisa que Jesus ter assumido a presidência entre os fariseus e saduceus. Ele ficaria corrompido, né?
É como se João Batista tivesse assumido a presidência dos fariseus e saduceus. Jesus e João Batista não fizeram parte do Sinédrio, nem das sinagogas e nem do templo de Jerusalém. Não, 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 era tudo corrompido. Eu estive pregando muito tempo contra o sistema, no meio do sistema. Eu estive no sistema, eu aceitei a fé em 93, quando foi em 97 eu fui ser líder. Quando foi em 2014 saí do sistema, mas eu batia já no sistema. Vamos abreviar para concluir. Eu vi traidores mentirosos, né? Eu já mencionei no outro vídeo, vou só dar uma pincelada. Sebastião Mendes Pereira, pastor Bastos, ligou para mim em Catarina e disse: olha, o pastor Neinha de Flamengo, que é distrito de Saboeiro, vizinho a Catarina, onde você, Frank, é pastor, ele está em pecado e ele quer o seu campo. E ele pediu a 2 pastores grandes, que é o Samuel Silva de Acopiara e Israel Ramos de Oliveira, que é de Iguatu. Pediram o seu campo e eles estavam comentando, dizendo que iam tirar você e botar ele aí. Mas você fica firme que você é o pastor. Aí eles chegaram no campo e disseram: a convenção está querendo mudar você. Eu falei: não, o presidente já disse que não. Aí eles: nós vamos dar uma passeada aqui, não sei o quê. Aí eu disse: amor, eu vou atrás. Aí ela: não, filho, deixa aí. Eles foram para uma congregação chamada São Gonçalo e foram para outra chamada Carnaúba. E chegaram lá e deram posse ao pastor do Flamengo, que tinha pecado lá, essas 2 congregações que era fronteira com o Flamengo, que é um distrito de Saboeiro, vizinho a Catarina, dizendo que o pastor de Catarina, onde eu estava, já era o Neinha, o vizinho, mas eu não estava querendo sair. Tudo mentira. Eu cheguei a encontrá-los, eles me levarem no carro para uma congregação e eu falei assim: eu estou com vergonha de estar diante de 3 mentirosos, que era Samuel Silva de Acopiara, era Israel Ramos de Oliveira de Iguatu e o Neinha do Flamengo, o Cícero Leite lá. E eles não disseram nada, só o Israel disse assim: Frank, você é um excelente pregador, você tem um controle de púlpito, quando você for itinerante a gente apoia você. Aí eu falei: vocês me apoiam? Aí o Samuel: tranquilo, tranquilo. Eu digo: estou vendo, eu estou vendo o apoio que vocês têm para mim, né? Então assim, traidores mentirosos, safados. Eu estou falando de 3 velhos, eles eram 3 velhos nojentos, fedidos, algorentos, safados, podres. Eram 3 velhos. E aí? Cadê a honra? Cadê a ética? Cadê a etiqueta? Cadê a prudência? Cadê a maturidade? O Israel disse que há 35 anos era conselheiro de pastores. E o Samuel disse que há 28 anos era conselheiros de pastores. Imagina se não fossem. Imagina se não fossem. Aí eu digo: já que vocês são, então, um dia traga uma palestra pra gente, aqui em Catarina e tal. Aí eles marcaram, chegaram lá e disseram: eu quero saber qual é o problema. Eu falei: não é problema não, pastor. Eu chamei o senhor para dar uma palavra. Não, qual é o problema, não sei o que. Começou a fazer um rebuliço, que era para achar um pretexto contra mim ali, cara. Impressionante. Mas eu fiquei lá, só saí no dia que eu senti a inspiração de sair, pedi a convenção para entregar a igreja de mão beijada e ser itinerante, que eu queria, era a minha vocação. Então, eu descobri também, em 8º lugar, que a maçonaria tinha tomado conta. Falei para vocês no outro vídeo que lá em Padre Andrade, o primo do pastor Souza, o Eliseu Souza, um outro Eliseu, em frente à casa dele tinha um portão largo e ele disse que sempre tinha reuniões de maçons lá e convidava ele e dizia que não se preocupasse, que tinha muitos da Assembleia de Deus lá, líderes sendo maçons. E eu lembro que quando o pastor Bastos faleceu, Sebastião Mendes Pereira, e quando o pastor de Cidade dos Funcionários, Antônio José Azevedo Pereira, assumiu a presidência da igreja, eu lembro que a irmã Ritinha, que era lá de Cidade Oeste, uma amiga da minha tia, que muito eu fiz vigília na casa deles, ela sempre me teve como irmão mais novo, uma grande amiga. Ela disse: irmão Lima, eu achei muito estranho uns jantares que o pastor Antônio José fez, e eu fui lá entrar, não dá, tinha que pagar R$1.000, eram jantares de R$1.000. E aí o que se cogitava que os que pagavam era, entende, era gente grande, né? Era gente. E aí eu vi. Então, para concluir, em 9º lugar, para concluir, eu vi uma corrupção e manipulação muito grande. Eu mencionei aqui a vocês que o interesse dos líderes lá era dinheiro. Era posição, era grandeza, controle, era isso. Eu nunca me senti bem com isso, entende? Nunca me senti bem. E aí quando me falaram
da mudança do cruzado real para o real, que eu já falei várias vezes aqui, que foi preciso pegar saco de 60 quilos de dinheiro e queimar porque não cambiaram antes. E mudou a moeda, e para que ninguém visse foi preciso queimar, e eu vi o desperdício. Eu sinceramente sabia que o que funciona é um sistema monetário, e que o Criador não faz parte disso. As pessoas do bem, o servo do Criador, sofre nesses antros, nesses locais, não tem facilidade. É tudo falsidade, né? E aí eu lembro também aqui, falando de manipulação, eu estava na cidade de Morada Nova, em 2012, se não me falha a memória. É 2012? Acho que era. Ou era 2008, era 2012. 2012, por aí. Estava com Severino Ferreira de Lucena, pastor Severino de Lucena. Ele era muito conhecido, que gostava no café da manhã. Tinha abacaxi, tinha uva, tinha caju, tinha maçã, tinha banana, tinha tudo que você imaginasse, né? Ele era uma pessoa bem fácil. Também era líder, né? Era pastor, né? Tem muita gente que quer, mas também não tem. Aí, foi bem. Mas era um homem muito bom, uma pessoa muito boa, viu? E eu estava lá com ele, ele disse, pastor Frank, se você quiser congregar comigo, fazer parte comigo, porque ele era um grande líder, né? Ele falou que o pai dele, isso me falei, o pai dele era maçom e tudo, era um povo assim, era. Ele era um senhor de idade já. Ele disse, se você quiser, você pode ir para qualquer parte do Brasil, eu te dou carta, eu te deixo, eu atualizo a sua credencial da Convenção Geral e tudo. Enfim, você fica, sempre que você vier, você vem para cá. Tem muitos que fazem isso. Eu falei, eu quero. E aí eu fiz. Aí ele mandou uma carta pedindo para atualizar a minha credencial da Convenção Geral. Assim que chegou lá, Donias Ângelo Barros, um outro que parece que tinha ciúme da minha vida. Já barrou, não sei o quê. Você está morando lá só quando você passar um tempo aqui, que não sei o quê. Aí o seguinte, ele foi e disse, olha, quando o pastor presidente da Assembleia de Deus de Fortaleza, Ceará, capital alencarina, era Emiliano Ferreira da Costa e estava no leito de morte, ele falou para a convenção e disse, olha, Deus me revelou que o presidente da convenção vai ser Severino Ferreira de Lucena, que sou eu, ele contando. Ele disse, aí, eu fiz uma viagem a Pernambuco. Assim que eu fiz a viagem, aí a mesa diretora disse, vamos botar o pastor Bastos, Sebastião Mendes Pereira. Ele era um homem amoroso, um homem muito bom, entende? Mas nós vamos botar ele porque ele é manso. E a gente pode manipular ele, a gente pode usar ele para fazer o que quiser. E o Severino Ferreira é mais duro, não vai aceitar. E aí a convenção ficou na mão de quem? O pastor Bastos, Sebastião Mendes Pereira, ficou sendo presidente da convenção, o pastor Severino, que foi revelado por o Emiliano Ferreira da Costa, que ia ser o presidente, ficou de fora. Mas aí, ó, quando o Isael Ramos de Acopiara e o Samuel de Acopiara e Isael Ramos de Oliveira de Iguatu foram invadir Catarina, querendo pegar o meu campo e dar para outro que tinha pecado, o pastor Bastos disse, eu não posso fazer nada, são os pastores grandes, mas você fica firme aí que você é o pastor. Então eu vi que eles manipulavam o presidente. E aí depois eu lembro que quem assumiu foi João Bezerra da Silva, se tornou presidente da convenção. Estive na casa dele, eu falei recentemente. Estive na casa dele, a irmã Lúcia, a esposa dele, disse, ó, meu esposo chora querendo uma mudança na convenção, mas não consegue mudar. Não tem como, gente, não é brincadeira não. É um sistema, viu? Eu vi essas coisas aí, eu não me senti à vontade. Eu não briguei com ninguém, eu não tive problema com ninguém, eu procurei ser impecável, procurei ser irrepreensível, procurei fazer tudo direitinho, entende? Mas eu deixei de ir nas reuniões de obreiro, nas cedas, deixei porque não me sentia mais bem com isso. Porque, enfim, e depois que eu saí, me senti mais livre, à vontade para servir ao Criador. Então, meus queridos, é isso, não quero que fique mais longo o vídeo, já falei disso recentemente, mas queria ressaltar melhor aqui. Viu? E para você que está dizendo que eu sou ingrato, você é ingrato, você está lá e está falando, vá para baixo da égua, filhote de cruz credo, com jumento, vá se lascar. Não quero saber, vá falar da tua mãe, do teu pai, da tua avó, do teu periquito, do teu papagaio, do teu soninho, da tua cobra, do teu rato, da tua lacraia. Sai fora. O canal é meu, eu digo o que eu quero e não venha se meter não, entende? Senão eu pegar você, eu dou uma pisa boa para você aprender a não se meter no canal dos outros. Então é isso, meus amados. Um grande abraço em todos. Diga nos comentários o que vocês acham. Até o próximo vídeo.